Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje é sábado, Carnaval de 2023 e eu estou aqui para falar para vocês sobre o Carnaval. Muitos de nós já sabemos, né, gente, que o Carnaval faz parte do calendário litúrgico da Igreja Católica e ele marca o início da Quaresma. O Carnaval é esta festa que antecede os 40 dias da Quaresma. A Quaresma, todos sabemos também que é um período de purificação, de penitência, que a Igreja criou para preparação para a comemoração da Páscoa, que é onde se celebra a ressurreição de Jesus Cristo. Então, esses 40 dias, na verdade 47, se nós contarmos com a Semana Santa, não é mesmo? Esses 40 dias que precedem a Páscoa, eles são dias que deveriam ser, para os fiéis da Igreja Católica, dias onde as pessoas vão entrar em um estado de reclusão. Vão fazer penitências, vão fazer abstinências, vão fazer jejuns, vão se purificar, se preparando para a grande festa que é a celebração da Páscoa. O Carnaval, ele marca, então, um final de um período onde tudo pode e entra-se num período de reclusão e de jejuns e penitências. O nome Carnaval vem de duas palavras latinas, que são carnes e vale, que quer dizer despedida da carne ou adeus à carne. Ou seja, despedida não só da carne que a gente ingere, não é da degustação da carne, mas também de todas as atividades que estão ligadas aos prazeres da carne ou da matéria, se nós pudermos assim interpretar. Lembrando assim, por exemplo, dos 7 pecados capitais, né? Gula, ganância, inveja, avareza, ira e por aí vai. Todas essas questões que estão ligadas aos prazeres da carne. Só que existe uma outra questão por trás disso tudo. Estes também são aqueles conteúdos que estão ligados às nossas sombras, ou seja, aquelas questões que estão no nosso baúzinho de sombras, de conteúdos, de sentimentos, de emoções que nós não queremos revelar porque nós temos medo de não sermos aceitos se tivermos esse tipo de sentimento, esse tipo de emoção, esse tipo de reação. Então, o que nós fazemos com esse conteúdo? Nós guardamos debaixo do tapete ou dentro do nosso baúzinho e daí então surgem as nossas sombras. Eu quero retomar então a questão do Carnaval. O Carnaval, ele é uma festa católica. No entanto, o Carnaval já foi comemorado muito antes do nascimento de Cristo e da criação do catolicismo, do cristianismo. O Carnaval, assim como várias festas que hoje são tidas como festas cristãs, como festas religiosas, ele faz parte da cultura dos povos pagãos que já celebravam muito antes alguns eventos que estavam geralmente ligados à natureza, como por exemplo os solstícios, o início da primavera, o final do inverno, ou celebrações dos deuses cultuados por aquelas culturas, como os egípcios, os babilônicos, os gregos, os romanos, como por exemplo as festas de Baco, de Dionísio, de Saturno, e as festas dos finais de estação e início de estação, como eu falei com vocês, primavera, final de inverno, onde se celebrava a fartura, a colheita. Então, nestas festas, era muito comum que se usassem máscaras ou fantasias e que tivesse muita fartura, tanto de comida quanto de bebida. Era uma prática muito comum nestas festas. O Carnaval, ele agregou todas estas práticas e tornou-se, então, esta festividade que nós conhecemos hoje. Por que eu estou falando tudo isso, gente? Porque o Carnaval, nós também fazemos práticas e uso de fantasias, não é mesmo? Fantasias, máscaras. E se nós formos pensar bem a fundo, desde o início dos tempos da sociedade, a necessidade de criarmos algumas fantasias, algumas máscaras para nós, que são onde nós escondemos aquilo que nós chamamos de sombra.
aquilo que não é bem aceito, não é bem visto pela sociedade, de acordo com as normas de ética e de moral. Porque viver em sociedade exige regras. Porque se cada um de nós fizéssemos aquilo que dá na nossa cabeça e colocássemos para fora todos os bichos, todas as sombras que estão dentro de nós, muito provavelmente nós estaríamos vivendo um caos. Então, essas regras de moral e ética, elas vieram para fazer com que a gente tenha um código de conduta onde a gente possa viver harmonicamente. Mas então, o que nós fazemos com o conteúdo dessas sombras que estão lá no nosso baúzinho e que nós não trabalhamos? Nós vamos simplesmente esquecer e deixar isso debaixo do tapete e fazer de conta que não existe? Vamos dar alguns exemplos, suponhando que a minha sombra seja a ira, a raiva. Eu até fiz um vídeo recentemente falando sobre isso. Se eu pego essa raiva que eu sinto e jogo ela dentro daquele baú e a deixo lá esquecida porque ela é fora da moral, ela é fora da ética, se eu puser para fora a minha raiva, eu vou sair por aí dando tapa em um monte de gente, talvez até dando alguns tiros em algumas pessoas, né, gente? Porque eu vou extravasar o conteúdo da minha raiva. E isso não vai ser bom nem para mim, nem para ninguém. Então eu ponho aquele conteúdo dentro do meu baú e esqueço daquilo. Será que isso vai resolver? Isso vai curar? Outra questão. Se eu pego este conteúdo e saio por aí pulando carnaval, me alegrando, né? Fazendo farra, fazendo deboche, escárnio, e aí então eu extravaso aquele conteúdo naquele momento. Isto vai resolver? Então as questões que a gente não trabalha, que a gente não abraça, que a gente não acolhe, na verdade elas tendem a aumentar. O que nós devemos fazer com o conteúdo das nossas sombras não é deixar esquecido, não é fazer de conta que não existe, mas também não é criar momentos para a gente extravasar isso e deixar o restante do tempo, do dia a dia normal nosso, todo este conteúdo esquecido e escondido. Nesses momentos como agora, o carnaval, a gente extravasa, a gente põe para fora, a gente bebe, a gente brinca, a gente ri e a gente acha que liberou, que extravasou tudo aquilo ali e que bom, nossa mãe, a gente está feliz. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa, o conteúdo que nós não trabalhamos dentro de nós, ele só tende a aumentar. Então, dentro deste carnaval, primeiro vamos falar de carnaval. Faça todas as brincadeiras que você tem para fazer, extravase, brinque com responsabilidade, com consciência. Esteja ciente de cada atitude que você faz. Não perca a ciência daquilo que você está fazendo. Porque quando você perde a sua consciência, você faz coisas que depois você se arrepende. E que podem trazer consequências para você, para a vida toda. Isso não é só no carnaval não, tá, gente? É em todos os dias da nossa vida. Muitos de nós usamos alguns anestésicos, como, por exemplo, a bebida, a droga, até remédios controlados a gente usa para poder escapar da realidade, para poder fugir dos nossos problemas, fugir daquele conteúdo que nós não damos conta de trabalhar. E nesses momentos em que a gente extravasa e foge disso, através desses anestésicos, nós podemos criar grandes problemas para a nossa vida. Então, a primeira coisa é essa, vamos brincar o carnaval, sim, com alegria, mas com responsabilidade e consciência. E a segunda questão é, não é só nesse dia que eu devo dar vazão às minhas sombras. As minhas sombras estão aí para que eu possa trabalhá-las. Na verdade, a grande missão, a grande tarefa da nossa vida é fazer com que estas sombras sejam transpostas, sejam ressignificadas, sejam transmutadas. Se eu conseguir fazer isso, eu terei feito a tarefa de casa quando eu decidir vir para este planeta, para esta vida que eu estou agora tendo a honra, a satisfação, o presente de viver. Então, este é o grande conteúdo, mistério da vida. É a gente fazer com que a gente se torne um pouquinho melhor a cada dia. Tornar-se melhor é uma tarefa árdua, gente, uma tarefa difícil, ela exige da gente. E quem não está disposto a se dedicar e a se empenhar, vai empurrar com a barriga esse trem aqui e vai chegar no final da vida do mesmo jeito que entrou, talvez até pior. Mas se você é aquela pessoa que está disposto a melhorar e a se transformar a cada dia, você também tem determinação e você sabe que não é fácil. Trabalhar as nossas sombras requer
que a gente se observe, que a gente se acompanhe, que a gente faça uma automeditação constante, permanente, que a gente faça de nós mesmos o nosso próprio laboratório, onde a gente observa tudo aquilo que está dentro de nós, que nós queremos de alguma maneira extravasar, mas não fazemos, porque aquele conteúdo não é tão bem aceito assim. É justamente aquele conteúdo que quer atenção, que quer carinho, que quer serviço, que quer ser aceito. Portanto, no seu dia a dia, observe estas reações, observe esses sentimentos e comece a dar a si mesmo amorosidade. Dê a sua raiva, ao seu medo, à sua culpa, à sua inveja, ao seu ciúme, um espaço para que ele se manifeste, mas de uma maneira que você está ali observando, você está consciente dele. Comece a dar a si mesmo e a estas emoções e sentimentos um espaço na sua vida e acolha tudo isso com amorosidade. Acolha tudo isso como parte de si mesmo e diga para as suas sombras: eu te vejo, você faz parte de mim. Eu aceito você do jeito que você é e eu te dou o meu amor e a minha compreensão, porque dentro da minha vida você também tem espaço. Você vai ver que esses conteúdos vão ganhar uma outra forma. Você pode ter certeza que é a sua raiva, por exemplo. Ela vai se sentir acolhida. Ela vai começar a entender que ela faz parte. E ela vai se ressignificar. Ela vai começar, então, a ter um novo conteúdo dentro de você. Isso é apenas uma maneira, mais ou menos, que eu estou passando aqui para vocês, de vocês trabalharem o conteúdo de suas sombras. Mas você pode também fazer isso com a ajuda de um especialista, de um profissional. Você pode procurar um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista, para te ajudar a trabalhar esse conteúdo das suas sombras, se você não der conta de fazer isso sozinho. Bom, eu já falei demais, eu aproveitei o carnaval para falar de sombras, porque tem tudo a ver uma coisa com a outra. Eu quero dizer a você que tenha um excelente carnaval, extravase as suas sombras, coloque para fora o conteúdo que você não quer exibir durante todo o tempo, porque agora é momento, pode, né, gente? Mostre as suas fantasias, mas faça isso de forma consciente e responsável, para que você não se arrependa depois das atitudes que você tomar nesse período. Um beijão e até o próximo vídeo.